Repete comigo assim: o primeiro milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus. E nós vamos ler do 1 ao 11, por favor. Está muito pequenininho, pode colocar a Bíblia de vocês. A Bíblia nossa aqui. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui. Quem não tem Bíblia, acompanha. Abaixa o aplicativo da igreja, Projeto Família. Vai ver o símbolo da igreja lá, tem um aplicativo, tem alguns cultos. E nós vamos rechear novamente essa semana, colocar os avisos, tá bom? Tem cultos passados. O texto diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Eu vou fazer uma homilha, tá bom? Eu vou ler alguns versículos e vou explicar já, para ganharmos tempo na mensagem. Coloca no 1, eu vou explicando. Então, a celebração naquela época, para o judeu, era de 7 dias mais ou menos. E eles foram convidados para uma festa. Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados com Jesus. A mãe dele já estava lá, talvez fosse um familiar, se não um amigo muito íntimo, ok? E foi também convidado Jesus, os discípulos, para as bodas. Eles convidaram a família, convidaram Jesus e a igreja também, que eram muitos discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Isso naquela ocasião era motivo de vergonha, porque era um hábito, era um costume dele, do judeu, fazer essa festa, mas não podia faltar o vinho. O vinho era essencial. E eles iam começar fazendo tudo errado. Sabe quando você começa alguma coisa já fazendo tudo errado? As coisas começam a não dar certo logo no começo. É o que estava acontecendo aqui. Faltou o vinho. Aquele casal, ele ia passar por um constrangimento muito grande, porque não tinha o vinho naquele momento. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando o Senhor fala mulher aqui, o que tenho eu contigo, nós levamos para o brasileirar. E nós achamos que Jesus ele foi um pouco áspero. Mas mulher, naquela época, era sinal de muito respeito. Outras pessoas da Bíblia, inclusive em Betânia, as irmãs de Lázaro, Jesus chamava de mulher. Mulher era um sinal carinhoso, uma maneira carinhosa. E quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, ele disse para ela o seguinte: nós não temos nada a ver com isso, mamãe. A festa é dessa pessoa que está casando. Então não entendam mal a maneira que ele falou. Mas a política dos acordos, inclusive a familiar, não pega Jesus. O padrão já estava estabelecido, ok? Então eles deveriam fazer a festa lá da maneira deles. 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. Agora vamos discorrer. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Está aqui. Então, aqueles homens que foram ajudar, talvez eles não tinham intimidade nenhuma com Jesus, eles somente obedeceram. E ali tinha 6 talhas de pedra. Eles escavavam as talhas, e dentro daquelas talhas tinha de 80 a 120 litros de água. Para quem não conhece aquela região, da onde Jesus estava até essa região de Caná, era mais ou menos 13 quilômetros. Se ele demorou 3 dias, é porque tinha muitos acidentes na estrada, eles passavam por um deserto e era complicado. Mas num determinado momento da viagem, tinha um manancial de águas, e talvez eles tiraram água dali. E essas talhas, 6 talhas, eu calculando 100, se é de 80 a 120, são 600 litros de vinho. A galera fazia festa, era muito vinho, e dava muito trabalho para aqueles rapazes ali. Eles simplesmente obedeceram a Jesus. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. 100 litros, começaram a colocar, encheram todas as talhas. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala aqui é aquela pessoa que recepcionava. Você vai em alguns casamentos mais chiques, tem uma pessoa que fica assim na entrada, alguém marca o nominho, né?
Marca o nominho, tem uma mesa e alguém acompanha lá, né? Aquela pessoa toda chique e tal. É mais ou menos isso. Aquela pessoa que é o mestre-sala é quem está recebendo aquelas pessoas, está organizando aquela festa ali. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Aí o camarada ficou louco, doido. Falou, que negócio é esse? Chama esse esposo aí, está queimando o meu filme. Talvez ele era um mestre-sala contratado para fazer outros eventos. E ele falou, estão servindo o melhor vinho primeiro. Não, depois. E primeiro estão servindo vinho ruim. Dentro da cabeça de quem já tomou goró aqui, né, Neno? Neno fez, não estou pegando teu pé, mas você falou que tomava um chiles briles. Ok? Chiles briles, para quem não sabe, no dicionário Neniquez Aurélio, é tomar um mé, né? Uma birita. Então, todo mundo vai falar, não, toma o goró bom agora, já está meio chaliscado. Chaliscado no dicionário Nenis Briles, já está meio chapado, aí a pessoa não vai saber, né? Então, ele serve primeiro uma cerveja chique, depois serve qual que é a pior que tem hoje? Polar. Serve a pior e o cara pensa que está tomando a chique, é mais ou menos isso. E aí ele ficou nervoso, ele falou, eles vão desclassificar o meu trabalho, porque inverteram aqui o vinho. Continua. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Detalhe, eu não sei o que aconteceu, mas talvez o esposo, ele estava torcendo para a galera não beber muito, porque o mestre-sala certamente fazia essa conferência, tem vinho à vontade, para que a festa aconteça, e aí ele não sabia da quantidade, qual era o melhor, por isso esse questionamento. E aí ele brigou com o esposo. Ele não sabia a procedência desse vinho. Só as pessoas que estavam servindo o mestre-sala. Então, alguma coisa estava acontecendo meio no escuro. O esposo estava ali, meu Deus do céu. Eu preciso casar. Não tenho vinho para toda essa gente. Vou ficar mal falado. Não sabemos as circunstâncias do casamento. Mas o que sabemos é que às vezes nós queremos fazer uma política familiar que não é da vontade do Senhor. E Jesus não negocia política familiar. Sabe quando nós fugimos da regra do que é proposto por Deus? Temos uma cultura chamada cultura judaico-cristã. Essa semana, um jogador de voleibol foi muito atacado, foi expulso do seu clube por conta de uma postagem que ele fez. E o nosso objetivo não é fazer lacração de A ou de B, mas parece-me que eu não me aprofundei no assunto, que ele postou uma família tradicional. As pessoas que têm nas suas casas, pessoas que não são hétero, que têm outro gênero sexual, devem amar essas pessoas. Na nossa igreja, nós temos que acolher a todos e amar a todos. Mas a Bíblia, ela já estabelece uma regra. A discriminação racial é pecado. A discriminação sexual é pecado. Nós temos que tratar as pessoas com muito amor e muito zelo. Mas nós temos também que não fazer políticas próprias. Permitir que alguma coisa aconteça fora das normas pré-estabelecidas por Deus. Ok? Então, esse casamento estava começando de uma maneira muito errada. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não falhamos na conduta. Nós não falhamos na santidade. Nós permanecemos dentro da nossa casa uma pessoa e fora da nossa casa outra. Nós agimos, mulheres, como loucas varridas. Eu vou tentar assim, como eu disse ontem, parafrasear, o Danilo falou, aquele cabelo espetado dentro de casa, a mulher parece um serial killer.
o olho arregalado, a roupa do político, e quando acorda, não levantei de bom humor hoje. Os filhos olham, mamãe, o cachorro nem balança o rabo. Mas quando chega uma visita, aí muda. E aquela política é guardada dentro de casa, ninguém sabe. Parece que existe um acordo, sabe por quê? Porque o marido, ele precisa prevalecer na sua falha também. Então, ó, eu não conto o que você faz, mas você não conta o que eu faço. Maltrata a mulher, maltrata os filhos, um péssimo testemunho, dentro de casa, fora de casa. E quando tem uma briga, a mulher fala, eu vou contar para todo mundo quem você é lá na igreja. Já aconteceu, até comigo, quando eu era um bife, um danoninho, que parece por um, como é que vale por um bifinho. Você sabe, quem é da minha época sabe desse comercial. O danoninho que vale por um bifinho. E quando eu brigava, a Kátia também errava. Porque essa questão do histerismo, você sabe que histerismo era muito próprio da mulher antigamente. Estudando lá no curso, eu sei que vem de histeria, que é útero. As mulheres, elas têm uma tendência muito maior para loucura, para perder, né, o freio. Então, a Kátia também tinha umas loucuras aí, que ela é baixinha, mas ela olhava e falava. Tinha dia que eu tinha até medo de dormir, que ela é doidona. Eu falei, essa mulher vai me matar um dia. Um dia ela vai pegar, vai pôr Racumim, vai pôr estricnina no meu suco, sabe? E eu ficava naquela preocupação. Mas ela também, quando eu pegava, eu começava a ir na igreja, e eu queria passar, né, aquele esquema de bonzinho, de homem bom. Ela levou contar para todo mundo. E aí nós formamos uma política interna também. Você não fala de mim, que eu não falo de você. E aí os casais, né, teremos um culto de casais aqui, que vai falar sobre finanças. Eu não vou entrar no assunto, mas aí os casais fazem uma política pessoal, dentro de casa. E o marido começa a atacar a mulher, e a mulher começa a atacar o marido, e os filhos estão debaixo de um sombreiro, porque o marido e a mulher se degladiam e sobra para eles que não tem nada a ver. E você vai cuidar. E essa semana eu estava falando com a Nenê de um caso, porque, queridos, eu vou estudando lá, e agora eu estou atendendo, né? Eu não vou ser isso, sou pastor, mas eu acompanho atendimento. E foi o caso de uma criança. Aí eu orei pelo Cisco, eu falei para a Nenê, mas eu já orei por quase todos vocês, porque é incrível, eu estou ali, e o que faz parte de mim é a minha família, que são vocês. Aí vem na minha mente alguém, aí eu paro para orar. Nós temos isso, e inclusive as crianças, e eu vejo crianças ali que já têm marcas num passado muito pequeno, que os pais deixam, que o maltrato, que essa política estabelecida acaba tornando, e depois cresce e viram pessoas feias, pecadoras, pessoas más, cheias de traumas e de problemas. Por quê? Porque aquela imagem do pai com o olho arregalado em cima da mãe fica dentro dela. Porque aquela imagem da mãe toda histérica, descabelada e falando mal do pai para alguém, para um outro familiar, fica no inconsciente daquela criança. E ela começa a carregar aquelas marcas. E ela, em algum momento, ela vai sofrer uma pressão emocional, e ela vai falar, eu sou assim, o meu pai é assim também. A menina age assim, eu sou assim, minha mãe age assim com meu pai também. Isso é uma política pessoal. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre deve acontecer dentro da tua casa. Esse texto ele nos ensina alguns passos para sermos uma família modelo. E nós somos o Projeto Família. Nossa missão é inspirar pessoas a serem o melhor que elas podem ser, para servir ao Senhor em conexão com Deus e com a igreja, em crescimento, tanto novos membros, como os membros convertidos, ou líderes. Tem líder que precisa crescer. Eu sou um líder e participo de projetos de crescimento e serviço, para estar à frente. Você já pensou? Da mesma maneira que o pai e a mãe passam por uma criança um desvio de comportamento, um líder pode passar também. Sexta-feira nós falamos sobre Moisés, num momento de tensão ministerial, digamos assim, aonde o povo de Israel começou a reclamar e a murmurar, e aquilo contagiou ele, e ele
teve um momento ali de estresse, de loucura, e aí ele reclamou para Deus, ele pediu a morte, porque estava no topo emocional. E às vezes nós estamos vivendo isso e não temos uma família feliz. Infelizmente tem muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que o ambiente mais aconchegante não é a casa, a sua casa. Essa semana nós visitamos um casal que tem uma casa novinha, que não está pronta ainda. Aquele cheiro de casa nova é bom, né? E a gente conversando sobre, eu e a pastora, sobre estar em casa. Às vezes eu saio de manhã, chego 11 horas da noite, eu tenho algo que grava lá o que eu quero assistir. Esses dias eu me lasquei, né, Hélio? Falar para o Hélio que ele participa desse momento. Jogou Corinthians e São Paulo, eu cheguei meia-noite sem saber o resultado. Falei, vou assistir. O Timão deve ter engolido o São Paulo, fiquei até 2 horas da manhã. Aí o São Paulo me faz um gol aos 5 do primeiro tempo, e eu fico mais quase 90 minutos assistindo o jogo, para no final participar da derrota do meu time. Mas não tem nada melhor do que chegar em casa, e aquele casal tão novo, a gente não vê a hora de chegar em casa, cheirinho de novo. A mesa foi um improviso, que tirou a televisão que fica no quarto, banquetinha, e a Elaine fazendo escola, né? Aqueles amendoim para enganar a nossa fome, para depois não comer o gostoso. Eu já estou preparado. A Elaine fez escola, ela coloca um trenzinho com um monte de negocinho gostoso, que é entradinha, tudo, aquilo acaba com a nossa fome. Aí depois vem aquele manjar, aí a gente já não tem fome mais, quase não come. Mas uma bênção, aquele casal falando, pastor, a minha casa é uma bênção, porque eles começaram a aprender os passos de ter conexão com Deus. E eu vou falar sobre 3 passos que nós podemos aprender nesse texto, amém? Repete comigo, na minha casa, nós teremos o primeiro milagre. Repete comigo, a minha família vai ser modelo. Amém? Primeiro passo. Põe no versículo 5 para mim. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Aquelas pessoas não sabiam o que aconteceria, mas estava em curso um milagre, estava em processo um milagre, e nós queremos milagre nas nossas casas. Olha, é cíclico, uma hora está legal, outra hora não está. Inclusive nós, um dia a gente acorda, somos os heróis da fé, né? Escova o dente e continua sorrindo, esquece que já largou a escova. Só que tem dia que a gente acorda e parece que toma chá de vinagre, e está mal, e está péssimo. Eu vi um filme nos Estados Unidos lá, que a pessoa tinha uma plaquinha, tipo assim, bom humor, aí a carinha feliz, e quando ela fazia assim, a boquinha vinha para baixo. Ninguém nem cumprimentava aquela chefe, passava assim, e não cumprimentava a pessoa do filme. Tem dia que nós não estamos bem, e aí nós acabamos deixando de lado o que pode acontecer, e talvez tenha um milagre em curso. Só que essas pessoas talvez não tinham uma intimidade com Jesus, como eu falei, mas eles obedeceram prontamente. Então o primeiro passo para você ter o extraordinário na sua casa, na sua família, é você confiar em Jesus. Você conhecer a Jesus e confiar em Jesus. Olha que interessante, conheça e confie em Jesus, porque algo extraordinário Ele vai fazer. Essas pessoas não tinham talvez intimidade com Jesus, mas eles obedeceram, eles confiaram em Jesus. Conhecer a Jesus. O que você tem feito na tua casa para que Jesus seja conhecido? Eu vou me aprofundar nesse texto. Esses dias eu preguei aqui, eu falei de uma pessoa que era fãzaço do Bruce Lee. O Bruce Lee é da minha época, que a gente assistia o filme do Bruce Lee e pegava um lance chamado Muchaco, que o meu parceiro aí, o Diegão tá aí, que ele é lutador, ele sabe do que eu estou falando. Só que todo mundo tinha um calombo aqui do lado, porque davam umas vassouradas na mão, e nós queríamos ser, eram 2 filmes, eram os Trapalhões, que todo mundo queria ser o Didi, né? E o Bruce Lee, e nós queríamos ser aquele camarada. Teve um cara daquela época que era fãzaço do Bruce Lee. Ele tinha recorte, revista, data de nascimento. Talvez se você conversasse com o Bruce Lee, ele não se lembraria de tantos detalhes da vida dele como aquele homem lembrava, por ser fã. E um dia o Bruce Lee foi na cidade desse homem. Ele falou, ótimo,
vou ver o meu amigo Bruce Lee. E aí eles fizeram aquela corrente humana para ele passar, para a aglomeração, para a multidão não apertar, e o Bruce Lee estava passando ali, cumprimentava. E quando o Bruce Lee foi passar do lado dele, ele com toda a expectativa de que tinha um grau de intimidade com o Bruce Lee, ele falou, Bruce, Bruce, e ele recebeu apenas um aceno do Bruce Lee, porque ele conhecia o Bruce Lee de histórias, revistas, de ouvir falar, mas ele não conhecia o Bruce Lee de contigo andar. Então aqui, algo extraordinário ele vai fazer, mas você precisa conhecer Jesus. Será que você tem conhecido Jesus realmente? Ou Jesus tem feito parte da sua prosa diária, do seu convívio? Porque a igreja, ela faz parte de um social. E aqui fala-se de Jesus. Tem pessoas que não vê a hora do culto acabar. E quando alguns são religiosos, aquilo traz até um alento para si mesmo, é uma coisa consciência. A pessoa fala, fui na igreja hoje, já estou liberado. Sai da igreja, já começa o pecado, já começa a fazer tudo errado, porque conhece Jesus de ouvir falar. Mas quando você consegue contigo andar, tem um teste para saber, e esse teste se chama milagre. Eu estou falando porque eu já aprendi isso com meus pais, com meu pai. Quando meu pai era vivo, eu colecionava milagres que aconteciam na vida dele, e já contei alguns aqui. O teste de saber, em saber se Jesus é conhecido por você, pela sua família, é se seus filhos têm testemunhado o milagre dentro da tua casa. Se eu pegasse os seus filhos aqui agora, que nem o Silvio Santos, aquela surpresa, aquela entrevista infantil, que nem o Raul Gil, e começasse a perguntar, fala um milagre que aconteceu na vida dos seus pais, na sua casa. Talvez ele não saiba, porque Jesus ali é conhecido pelo livro, pela historinha, mas ele não faz parte. E o confiar, eu poderia usar o mesmo exemplo da semana passada. De repente, o Rafa, um sargento do exército, ele tem a habilidade de, se colocarmos uma fita aqui, ele atravessar daqui até ali com uma fita. Embaixo, um lago sujo, e alguém fala, não, eu sei, o Rafa consegue. O Norival fala, eu sei, o Rafa consegue. Não é, Norival? O Norival consegue identificar isso, porque ele crê que o Rafa consegue. Mas se o Rafa falar, vem, Norival, dá a mão para mim aqui, nós vamos juntos. Aí é confiar. Talvez você esteja tendo uma relação com Deus muito rasa. Você crê que Ele pode fazer algo, mas você não se entrega totalmente. Você tem muitas reservas. Você não se apruma. E o que é passar nesse teste? Como eu falei dos filhos, é quando você se envolve em algo extraordinário. Você sabe por que existem desigrejados? Primeiro sinal de um desigrejado, crítica. O YouTube tem uma teologia pecaminosa própria de alguns falsos intelectuais que colocam ali no YouTube a proposta de não se frequentar uma igreja. Cada culto tem sua dinâmica, gente. Hoje nós viemos aqui para tributar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para ser edificado. Sexta-feira, a comunicação é outra, é diferente. Na quarta-feira, nossos filhos estão lá, olha lá, tem 3 salas de aula lá em movimento nesse momento. Só que tem pessoas que ainda querem tirar. Se a pessoa que vem na igreja não consegue ter essa dinâmica dentro de casa, imagina quem não vem. E quando você é colocado na parede para participar de um grande projeto de Deus na sua vida, porque não é sua a missão é de Deus. Depois que você identificou o seu propósito, você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou fazer dentro do que você faz. Alguém te enganou, falando para você que você tem que ter algumas habilidades de cantar, de estar aqui, de fazer alguma coisa. Não é isso. Servir ao Senhor é na vida, no trabalho,
na prosa, dirigindo um carro. Tem N formas de você servir ao Senhor e ser uma bênção. E quando você não confia, você não se envolve. Não, eu vou, mas eu estou fora, porque tem o quê? Tem uma série de situações que precisam ser resolvidas. Situações na sua vida espiritual, no seu relacionamento. E o primeiro passo que você deve dar é confiar e conhecer a Jesus. Repete comigo, conhecer e confiar em Jesus. O segundo passo é obedecer. Põe do 6 ao 8, Mateus. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. As purificações é que o judeu era muito religioso, ele entrava nas residências, como eles tinham uma religião comum, tinha essas talhas, eles lavavam as mãos, tudo que fazia, então tinha muitas abluções, banhos, horários de oração, etc, etc. Para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Continua. E disse-lhe Jesus, enchei a água, essas talhas, e encheram até em cima. O segundo passo é obedecer mesmo sem entender. Repete comigo, eu quero obedecer mesmo sem entender. Olha, não coloque a sua capacidade de pensar, a sua capacidade intelectual com o que Deus é. Porque Deus é transcendente. Um dia eu comecei a conversar com um crente de 30 anos a respeito da Trindade. 3 pessoas com personalidades diferentes, que são uma só, e etc. Não entendeu. Aí o que eu decidi fazer? Desistir. Sabe, queridos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. O que nós temos que fazer? Obedecer. Só que tem pessoas que para entrar nesse processo, tem que entender na sua criptografia pessoal, na sua capacidade intelectual. Olha, eu não entendi, não vou fazer. Não, eu não penso desse jeito. A pior coisa que o diabo coloca na vida dos jovens de hoje, com essa falsa teologia do youtuber, é que ele tem que entender alguma coisa. Por que não começa pela base da fé? Orar todo dia, jejum uma vez por semana, lê a Bíblia toda, entenda, lê João, lê Provérbios, mas nunca fez isso. Aí pega um camarada, uma falsa intelectualidade, vai lá e joga tudo isso, e ele tem que entender. Aí o Senhor, Ele te fala através de milagres. Eu também não entendo porque a água se transformou em vinho, mas eu sei que se transformou, porque milagres não se explica. E aqui na igreja, na sua casa, na sua família, se tiver que acontecer milagre, você tem que obedecer sem entender. Jesus mandou, fui. É confiar, é crer. Senhor, é isso que o Senhor quer? Sim. Agora, se você veio numa igreja, você que está em casa, e você não acredita que Deus está falando com você, você sequer o conhece. Porque é necessário que você dê um passo de fé. O Abraão é o pai da fé, porque ele saiu, simplesmente assim. Ele era caldeu, recebeu uma proposta de Deus, não sabia para onde ia, e teve uma mudança imediata. E por que tem pessoas dentro da igreja que deveria ter essa sensibilidade, essa percepção maior? Passa o ano inteiro, passa anos e anos correndo numa esteira e não sai do lugar. E de tempo em tempo tem essa crise de murmuração. Por que com o outro dá certo, comigo não dá? Você precisa entender a proposta de Deus para você. Você precisa entender o que Deus quer que você faça. Não é, Rafa? Chamei o Rafa essa semana de preto gato, e todo mundo pegou no meu pé, a começar do seu sogro. Olha lá, agora vem trazer a aguinha para fazer uma média. Estou falando? Eu estava conversando com o Rafa está fazendo faculdade teológica, o Rafa, o pastor Hélio, a pastora Cátia, eu acho que tem uns 3, 4 candidatos para o ano que vem aí. Daqui 2 anos vamos estar voando em nome de Jesus. Estava conversando com o Rafa, ele, pastor, eu entendi o que Deus quer que eu seja, que eu faça. Poxa, Rafa, que legal. E ele começou a abrir a caixinha da proposta de Deus para ele.
Ele sabe que ele não vai ser o mais popular, mas aqueles do anonimato são bênção. Todo mundo conhece o Pedro, que dava muito trabalho. Cadê o Vini? O Vini é fã do André. Ninguém sabe. Você vê alguém pregando sobre André? Porque dava menos trabalho, mas o serviço, o trabalho era excelente. E o Rafa abriu. Agora, as pessoas ficam querendo uma autovalorização, sabe? E não entende a missão de Deus. Deus tem uma proposta para você. Você quer ser bênção? Quer ser realizado? Quer ter a paz que foi comentada ontem naquele bate-papo maravilhoso, né, Tiagão? Tiagão falando da paz, que é algo inexplicável. Ele está vivendo um momento assim, épico com Deus. Essa paz que ele tem sentido. Quer viver isso? Obedeça. Mas para onde eu vou? Não. A obediência de Abraão. Estou saindo. Basta o Senhor te falar, olha para o céu. Está vendo essas estrelas? A sua descendência vai ser assim. Ele não tinha filhos. Ele teve com muita idade. Parecia impossível. Mas milagre não se explica. Quando Deus fala, está falado. Ponto final. Está vendo esse pó que você está pisando? A sua descendência vai ser assim. Por que ele foi considerado o pai da fé? Porque ele obedeceu. Não precisa explicações, Senhor. Eu estou indo. E o Senhor tem cobrado isso de você. Por que tantas reservas? Isso está trazendo problema para você, para sua família. Você sabe aonde você tem que mudar. É necessário o quê? Uma sala de inquisição? Eu falei de um programa americano que tem viciados em droga, que o camarada ele não colocava na cabeça dele que ele estava arrebentando a vida dele e da família. Ele achava que não era, de repente toda a família estava reunida num lugar e ele pego de surpresa, ele começa a ficar irritadíssimo, porque ele acha que caiu numa arapuca. E aí todo mundo fala, eu estou triste com você porque você está assim. Aquelas pessoas que ele considera e que amam ele, para cair a ficha. Só que tem pessoas que os anos vão passando e continua desobediente, não quer ouvir a voz de Deus, não obedece, e a vida fica flutuando. Momentos altos, momentos baixos, momentos altos, momentos baixos. Está na hora de obedecer. Repete comigo, obedecer, sem entender. E terceiro passo, otimismo. Espere por surpresas boas. 9 e 10, põe aí o versículo 9 e o 10. Olha aí. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo. Olha que surpresa. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe, queridos, você começa a causar surpresa nas pessoas. A irmã Mildred falou que tem um personagem que acha que eu fiquei rico, porque eu mudei muito, porque eu era um mal acabado. Esse personagem me via no bote, tomando goró, com a cara feia. E aí Jesus começou a me dar belezol, e eu comecei a tomar todo dia. E eu fiquei esse gato que eu sou hoje. Nós começamos a surpreender as pessoas, porque a proposta de Jesus é melhor. É um vinho novo, é um vinho que traz alegria, é um vinho que é o símbolo do Espírito Santo. Aquela festa que seria frustrada, aquele projeto familiar que seria frustrado, ele passa a ser o melhor, a maior surpresa, o melhor vinho. Aquelas pessoas que estavam ali naquela expectativa, de repente se surpreendem, e as pessoas que não tem nada a ver, que não está sabendo de nada, saem falando muito bem, falam, nossa, como está melhor. Jesus, quem viu, quem vê. Olha, eu frequentava tanto bote, boteco, no meu bairro, que um dia um camarada falou, Bizica, faz tempo, porque eu já tinha me convertido, quando você passa, todos os botecos vira comentário, porque eu passo, conheço todo mundo, oh, é tudo nome esquisito, né? E aí, Zé Orelha, fala linguinha, ô Godó, é tudo nome assim, esquisito, ô Bizica, ô Bizica. Aí quando eu chego em casa, minha orelha está fervendo, eles estão falando alguma coisa.
Sabe, queridos, nós vamos causar surpresa nas pessoas se nós obedecermos esses passos. Temos que nos entregar. Mas quando Jesus é convidado para o seu evento familiar, ele vai surpreender. Quem crê nisso diz amém. Amém. E para concluir, põe o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Ele principiou assim e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Põe no slide que eu fiz. Olha aqui, gente, repete comigo aqui. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio. Vamos falar mais uma vez? Para reverberar no mundo espiritual. Vamos? Repete comigo. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio. Queridos, foi o primeiro milagre. Foi só o primeiro milagre esse. O primeiro milagre de Jesus. Quando a mãe falou, filho, vai dar ruim. Estou abrasileirando, essa é a versão Bisica corrigida, né, atualizada. Aí a Maria chegou e falou, filho. Ele, oi querida, vai dar ruim. Ele, mãe, não fiz nenhum milagre ainda, não chegou a minha hora. Mas ela começou a ter percepções já, né? Tá? Aí aconteceu o primeiro milagre, o primeiro de muitos, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E a minha proposta para você nesta manhã é a seguinte: diante dessa dinâmica que fizemos aqui, essa escola bíblica dominical, eu quero saber como é que está lá. Como é que você está? Se eu pudesse abrir aqui um espaço para você falar da mulher e a mulher do homem, porque o homem não vai falar de si, né? Ô, pastor, nunca é no primeiro, né? Estou mal, estou zoado, deu uma ramelada. Não, nunca chega assim. Mas a mulher já entrega, ó, tá vendo aí, pastor? Já é assim. E vice-versa. E vice-versa. Mas você sabe aonde dá para mudar, para deixar redondinho o ambiente. Você sabe, você precisa crer, obedecer sem questionamento, mudar alguns pensamentos. Você acha que está tudo bem e que você está sendo a última bolacha do pacote, mas o sucesso é um fio do ridículo, e vai dar ruim se você não falar, Jesus, eu quero, porque existe essa proposta de Deus para você, para mim, e se você fizer isso, o melhor de Deus ainda está por vir. Aquele casamento marcou aquela época, aquele casamento marcou a vida daquele casal. Aquilo que poderia ser um momento de frustração, um momento de derrota, de vergonha eterna, hoje, 2000 e tantos anos depois, nós estamos falando e tirando lições, porque Jesus estava ali. E eu queria que você abrisse a portinha da casa de vocês. Jesus entra, transforma. Está sem sabor, está difícil, virou uma rotina. Nós estamos nos escondendo aqui, a política pessoal, familiar, está prevalecendo. Eu sei onde eu preciso mudar, mas eu não mudo. Eu faço um discurso chulo, raso, e eu estou te conhecendo só de ouvir falar. Porque quem conhece Jesus, a Bíblia fala, aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei também. Mas se você não tem guardado o mandamento, água não é o melhor vinho, não é o prazer, não é a alegria, não é a mudança. E a proposta para você nesta manhã, você que ouviu esta palavra, você que está em casa, que ouviu essa palavra, e Deus tocou em você, eu queria que você pontuasse nas tábuas do seu coração pelo menos 3 situações que você pretende mudar. E o nosso culto só começa na segunda-feira, como eu sempre falo. Não adianta sair daqui e chegar em casa já começar um inferno.
Chega em casa já começa o inferno. Quando não briga no carro, insuportáveis, pessoas insuportáveis. Vamos permitir que o Senhor entre na nossa casa e mude a nossa história. Nós temos que nos envolver em um projeto fantástico. E o Senhor quer que você obedeça sem questionamento. Quem ouviu essa palavra e o Senhor tocou no seu coração, eu queria que você ficasse de pé onde você está.